Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando no porquê, perguntando a Deus por que tantas pessoas têm um desejo de serem batizadas com o Espírito Santo, mas ainda não foram, alguma coisa tem interrompido o derramamento do Espírito Santo, porque Deus é o maior interessado que você seja batizada com o Espírito Santo. Se Ele quer, se você quer, então por que não acontece o batismo com o Espírito Santo? Então, nós vimos descobrir que a razão de muitas pessoas não receberem o Espírito Santo é porque elas não se entregam 100%. Essa é a realidade. Por exemplo, quando uma jovem está para casar, um jovem está para casar, ele só pensa naquilo. Só pensa no dia do casamento. E quanto mais se aproxima o dia do casamento, mais ansiosa, mais preocupada, mais nervosa, por conta dela estar mergulhada no casamento, no dia do casamento, mergulhada na festa, mergulhada no vestido, mergulhada como será a cerimônia, enfim, eles estão absorvidos 100% para o grande dia. Ora, se as pessoas que querem receber o Espírito Santo tivessem o mesmo carinho, a mesma preocupação, a mesma disposição para com o Senhor Jesus, para o encontro com o Senhor Jesus, então não haveria problema. As pessoas seriam batizadas assim rapidamente, sem precisar de jejum, sem precisar de oração, sem precisar de nada. Por quê? Porque o Espírito Santo é a totalidade de Deus. É o tudo de Deus. E esse tudo de Deus só é possível vir sobre nós quando nós devolvemos, apresentamos, ofertamos o tudo de nós. Veja só, antes de o Senhor exigir de nós a vida por inteiro, primeiro Ele deu a sua vida lá no Calvário. Deu a vida inteira lá no Calvário. E como se não bastasse, após ter cumprido a sua missão de ter sido morto, sepultado, ressuscitado e ascendido aos céus, ele volta a este mundo podre, na pessoa do Espírito Santo, para morar, viver, habitar no corpo das pessoas que se entregam 100% para Ele. A pergunta é, poderíamos nos dar o luxo de lhe devolver apenas parte de nós? É justo que Ele se entrega 100% para nós e nós lhe devolvemos apenas 99%? Então, minha amiga, meu amigo, é nesses termos que nós estamos tratando da situação de muitas pessoas que não recebem o Espírito Santo, porque elas, às vezes, estão há anos na igreja, dezenas de anos na igreja, e não receberam o Espírito Santo. Porque durante essas dezenas de anos que ocuparam o banco da igreja,
elas não se entregaram para o Senhor Jesus, não se casaram com Ele. Essa é a realidade. Sinceramente, essa é a principal razão da pessoa não receber o Espírito Santo. Porque, minha amiga, meu amigo, veja bem, por que a pessoa, na hora do casamento, ou no dia do casamento, ou nos dias que antecedem o casamento, elas ficam totalmente imersas na cerimônia? E eu me lembro, eu mesmo era assim. Quando estava para me casar, eu só pensava no dia do casamento. Até as coisas que eu fazia, o meu trabalho, eu não fazia com atenção. Eu não fazia com atenção porque a minha cabeça estava no dia do casamento. Era o meu grande dia. Ora, quando a pessoa quer receber o Espírito Santo, ela tem que se lançar, mergulhar os seus pensamentos apenas no recebimento do Espírito Santo. Elas não podem, e essa é uma das razões do jejum de Daniel, nós estamos nos privando das informações do mundo, das coisas, dos entretenimentos do mundo, para ficarmos exclusivamente pensando nas coisas de Deus. Ora, é assim que tem que acontecer. Quando você mergulha nos pensamentos de Deus, quando você se isola do mundo, quando você se penitencia com sacrifícios de ver novela, de ver futebol, de ver isso, de ver aquilo, você se sacrifica. Para quê? Para que os seus pensamentos não sejam desviados do foco. Porque o que Deus oferece, minha amiga, meu amigo, é a plenitude dele. Você sabe lá o que é você ter o Criador dentro de você? É como se colocasse o infinito dentro do finito. É como se colocasse tudo que existe, a grandeza e a glória e a majestade de Deus, dentro de um ser tão insignificante, tão pequenino, tão miserável como nós. É difícil compreender isso. É difícil entender essa grandiosidade de Deus. Porque como é que pode o infinito vir morar dentro do finito? Pois bem, minha amiga, Deus quer fazer isso com você. Ele quer fazer com você. Não importa o que você fez. Não importa se você merece, se você não merece. Não importa se você pecou ou deixou de pecar. O que importa é a fé, é a entrega, é a disposição, é o querer, é o seu querer. Eu quero, eu determino, eu estou disposto a qualquer coisa para receber o Espírito Santo. Não me importa o que tem que fazer, mas eu vou fazer porque eu quero o Espírito Santo. Então você quer se encontrar com Ele, você quer se casar com Ele. Você quer porque quer, não para o seu deleite espiritual, mas porque você sabe da sua necessidade. Porque sem Ele é impossível seguir Jesus. Sem o Espírito Santo é impossível ser cristão. Sem o Espírito Santo é impossível vencer este mundo. É impossível você manter-se na fé sem o Espírito Santo. E quando as pessoas caem em tentação, quando as pessoas deixam a fé, é porque elas nunca tiveram o Espírito Santo.
Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não tem como ela se perder, salvo se ela mesma quiser. Eu posso falar isso por mim mesmo. Então, quem me guardou? Quem me protegeu? Quem me livrou de perder a fé, mesmo em meio a tantos dissabores, em meio a tantas perseguições, a tantas injustiças, em meio a tantos erros, falhas, pecados? Como que nós podemos ultrapassar tudo isso e chegar até aqui? Porque o Espírito de Deus um dia desceu sobre a minha vida. Mas para que ele descesse sobre a minha vida, eu investi, eu orei, eu busquei, eu mergulhei no desejo, no querer a sua presença, porque eu sabia, eu tinha conhecimento que sem ele eu não poderia continuar seguindo Jesus. Minha amiga, meu amigo, os seus pecados não importam quando você manifesta a sua fé, a sua disposição em querer seguir Jesus. Porque ele quer você. Sim, Jesus quer você. Do jeito que você está. Lembra de Maria Madalena? Você viu que Jesus, ela era uma prostituta, mas Jesus a aceitou, a libertou e fez dela uma santa mulher. Quer dizer, não importa o que você fez, mas agora mesmo, nesse momento, nesse instante, agora, Jesus estende as mãos para você. Ele estende as mãos para você. Ele limpa o seu corpo por dentro e por fora e faz de você uma nova criatura. E mais, ele passa para você da sua plenitude, que é o que está escrito, é a promessa dele, a promessa de Deus, escrita pelo apóstolo João, porque todos nós, da fé, temos recebido da sua plenitude, quer dizer, a totalidade de Deus. A totalidade, o próprio Deus, o infinito Deus, o grandioso Deus, o todo-poderoso, dentro de você. E ele vai visitá-la agora, minha amiga, meu amigo. Ele vai entrar dentro de você. Você que já está aí preparadinha, preparado, né? No banheiro, um lugar reservado, ouvindo essas palavras. Jesus perdoa você, ele quer você, ele aceita você do jeito que você está, desde que você se entregue corpo, alma e espírito, 100%, a totalidade de si. Vamos então nos preparar para a oração com esta canção. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Pai querido e amado,
meditando nessa canção, realmente, quem somos nós para termos o direito, o privilégio de recebermos a tua visitação? É incompreensível a tua compaixão. É incompreensível o teu amor. É incompreensível o teu perdão. Porque quem somos nós para até mesmo pronunciar o teu nome, Jesus? Quem somos nós? Quanto mais receber a tua visitação, e mais a descida do teu Espírito, o fôlego teu dentro de nós. Ó meu Senhor querido e amado, nesse instante, quando estamos todos unidos em espírito, pois eu sinto as mãos dessa criatura atadas à minha, eu sinto o corpo dessa pessoa perto do meu, porque o teu Espírito faz-nos unir numa só força, num só Espírito, diante de um só Senhor e Deus, o Todo-Poderoso. Meu Pai, agora mesmo, enquanto estamos falando contigo, nós temos uma certeza absoluta de que os teus ouvidos estão atentos às nossas palavras, que a tua presença é real junto de nós. Ó meu Rei, Senhor e Deus, penetra então o teu fôlego nesta criatura que se une a mim neste instante em busca de uma renovação ou em busca de um encontro, um casamento verdadeiro contigo, Jesus. Ó poderoso de Israel, o diabo sempre procura trazer acusações, você não merece, você fez isso, você fez aquilo, mas nada disso importa, porque o que importa é a tua palavra, o que importa é a tua voz, o que importa é o que o Senhor determinou. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, receba o Espírito Santo aí onde você está. Receba o Espírito do Altíssimo. Receba o mesmo Espírito que um dia desceu sobre mim. Receba de mim o Espírito que Deus nos deu. Receba a vida.
seja curada das suas enfermidades físicas e espirituais. Seja lavada, limpa, purificada dos maus pensamentos ou atitudes erradas. Seja livre. Seja livre. Haja luz em você agora. Como o Altíssimo disse, haja luz. E a luz se fez no Espírito de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu digo, haja luz, haja vida, haja Espírito em você agora. Seja livre de todas as mazelas, com a plenitude do Espírito Santo em você. Seja cheio do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga. Agora mesmo. Porque é a promessa de Deus. Receba a promessa. Glorifique a Deus. Manifeste o louvor a Ele. Se você quiser, aí onde você está, de joelhos ou sentada, ou de pé, erga suas mãos para Jesus, porque Ele está aí junto de si. E Ele olha para você com um sorriso. Dê-lhe graças, louve a Ele, agradeça-lhe pelo Espírito Santo. Agora, aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha! Bendito seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor na vida de cada uma dessas pessoas. Que cada uma delas seja o teu perfume, Jesus, por onde quer que for. E a tua glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você que recebeu o Espírito Santo, então, entre no meu blog, dê o seu testemunho. Nós temos muitas pessoas que estão recebendo o Espírito Santo. E com certeza a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque, como diz o texto sagrado, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amanhã estaremos de volta aqui para fazer a oração, a ministração do Espírito Santo. Tá bem? Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.